Tem certas coisas que a gente deveria levar mais a sério quando o pessoal mais velho fala, sabe? Principalmente quando se trata de lugares que todo mundo evita. Aqui perto de casa tem um bambuzal grande, daqueles bem fechados, que fica numa baixada entre dois morros. O pessoal da região sempre falou para não ir lá à noite, que o lugar chamava a gente. Eu sempre achei que era história para boi dormir, coisa de gente supersticiosa, até perder um amigo por lá. O João era meu amigo desde pequeno. A gente cresceu brincando nos mesmos lugares, conhecia cada canto daqui. Ele não era de acreditar em assombração também, sempre zoava quando os mais velhos contavam essas histórias. Uma noite ele apostou com a turma que ia atravessar o bambuzal sozinho, só para provar que não tinha nada demais por lá. Saiu de casa umas 10 da noite, falou que ia só dar uma volta rápida pelo bambuzal e voltar. Disse que era coisa de meia hora no máximo. Mas a meia hora virou 1 hora, depois 2, depois a madrugada toda. Na manhã seguinte, a família dele veio procurar e aí que a gente foi atrás dele para valer. Procuramos o dia inteiro, chamamos bombeiro, fizemos batida com cachorro. Mas não achamos nem rastro do João. Era como se ele tivesse sumido no ar. O estranho era que não tinha marca dele ter entrado no bambuzal, nenhuma pegada, nenhum galho quebrado, nada. Como se ele tivesse chegado até a beira e desaparecido. Passaram os meses e ninguém soube mais nada do João. A família dele ficou destroçada e eu fiquei com aquilo martelando na cabeça. Não conseguia aceitar que meu amigo tinha simplesmente sumido assim, sem deixar rastro. Resolvi que ia procurar ele direito, entrar naquele bambuzal e ver se achava alguma pista. Esperei uns 6 meses para ter coragem de fazer isso. Numa tarde de domingo, peguei um facão e entrei no bambuzal. Era mais fechado do que eu imaginava. Os bambus cresciam bem juntos, formando um túnel escuro, mesmo sendo dia claro. O chão era fofo, cheio de folhas secas que faziam barulho quando pisava. Fui andando devagar, cortando os galhos que atrapalhavam, procurando qualquer sinal do João. Mas quanto mais eu entrava, mais estranho o lugar ficava. Tinha um silêncio pesado, como se nenhum bicho vivesse ali. Nem passarinho, nem grilo, nada. Só o barulho das minhas pisadas e da respiração. Foi quando eu estava bem no meio do bambuzal que comecei a ouvir o assovio. Era baixinho no início, como se fosse vento passando pelos bambus. Mas depois foi ficando mais claro, mais definido. Era um assovio de gente mesmo, daqueles que você faz com os lábios, só que saía de dentro de um dos bambus grossos. Parei para escutar melhor e o som estava vindo mesmo de dentro do caule. Era impossível, porque bambu é oco, mas não tem como sair som de gente de lá dentro. Cheguei mais perto e o assovio ficou mais alto, como se quem estivesse fazendo tivesse percebido que eu estava ouvindo. O bambu era grosso, daqueles antigos, do tamanho de um poste. Encostei o ouvido nele e o assovio estava bem nítido lá dentro. Não era vento, era definitivamente alguém assoviando. E tinha uma coisa que me arrepiou todo. Era uma música que o João sempre assoviava quando a gente era pequeno. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer. O assovio continuava, sempre a mesma melodia que meu amigo costumava fazer. Era como se ele tivesse preso lá dentro, tentando me chamar. Resolvi cortar o bambu para ver o que tinha, mesmo sabendo que era loucura. Comecei a cortar com o facão. Bem devagar. O bambu era duro, levou um tempo para conseguir fazer um corte decente. Conforme eu cortava, o assovio foi ficando mais alto, mais desesperado, como se quem tivesse lá dentro soubesse que eu estava chegando perto. Quando finalmente consegui abrir um buraco no bambu, o assovio parou de repente. Olhei lá dentro com a lanterna do celular, esperando ver sei lá o quê. Mas só tinha cabelo, muito cabelo castanho, igual ao do João, enrolado como se tivesse sido arrancado da cabeça de alguém. Enfiei a mão lá dentro com nojo, mas curioso, e puxei o cabelo. Junto com ele veio um dente humano, um dente que eu conhecia bem,
porque o João tinha quebrado ele quando a gente era moleque, brincando de bicicleta. O dente estava quente, como se tivesse acabado de sair da boca de alguém. Fiquei ali parado, segurando aquele dente quente na mão, tentando entender o que diabos estava acontecendo. O cabelo do meu amigo, o dente dele, dentro de um bambu. Não fazia sentido nenhum, mas estava ali na minha mão, real, quente, como se tivesse vida. Foi aí que comecei a ouvir outros assovios, vindos de outros bambus ao redor. Vários assovios diferentes, como se tivesse várias pessoas presas lá dentro. E reconheci alguns dos sons. Eram melodias que outras pessoas que tinham sumido na região costumavam fazer. Saí correndo dali, deixando o facão, deixando tudo. Corri até chegar na estrada, ofegante, com o dente ainda na mão. Quando olhei para trás, o bambuzal parecia normal de novo, silencioso, como se nada tivesse acontecido. Nunca contei para ninguém sobre o dente, guardei ele numa caixinha em casa. Às vezes pego para olhar, só para ter certeza que não foi imaginação. Ele continua quente até hoje, mesmo depois de tanto tempo. E de vez em quando, principalmente à noite, dá para ouvir assovios vindos da direção do bambuzal. Desde aquele dia, evito passar perto dali. E sempre que alguém fala em entrar naquele bambuzal, eu conto a história, mesmo sabendo que vão achar que estou louco. Porque algumas coisas não têm explicação, e é melhor respeitar o que a gente não entende. Sabe quando você se muda para uma casa antiga e todo mundo fica dando palpite sobre o que você deveria ou não fazer? Pois é, eu deveria ter escutado minha sogra. A casa que eu comprei era bem antiga, daquelas de chão de barro batido, paredes grossas, com um quintal grande nos fundos. No meio do quintal tinha um poço fundo, daqueles de pedra, que o antigo dono usava para tirar água. Quando fui ver a casa, o corretor disse que o poço ainda funcionava, que a água era boa, coisa rara nos dias de hoje. Minha sogra, que conhecia a história de todo mundo na região, ficou meio estranha quando soube que eu tinha comprado aquela casa. Disse que o pessoal comentava coisas sobre o poço, que era melhor não usar ele. Quando perguntei que tipo de coisa, ela ficou enrolando. Falou que era bobagem de gente antiga, mas que eu devia ter cuidado. Nos primeiros dias na casa nova, tudo normal. O poço realmente tinha água boa, cristalina, gelada. Perfeito para quem queria economizar na conta da companhia. Minha mulher até comentou que tínhamos dado sorte de achar uma casa com poço funcionando, porque hoje em dia é difícil. A primeira vez que a gente ouviu foi numa noite de sábado. Eu estava assistindo televisão quando escutei que nem risos de criança vindos do quintal. Pensei que fosse algum vizinhinho brincando, mas quando fui olhar pela janela, não tinha ninguém. O quintal estava vazio, só eu e o barulho dos grilos. Na semana seguinte, aconteceu de novo, sempre à noite. Risadas baixinhas, como se tivesse uma criança brincando sozinha no quintal. Minha mulher também começou a reparar e a gente ficou meio preocupado. Será que alguém estava invadindo o quintal? Mas não tinha como entrar sem a gente ver, porque era tudo murado. Daí que eu comecei a prestar atenção de onde vinha o som e descobri que saía de perto do poço. Não de dentro dele exatamente, mas de perto, como se tivesse alguém brincando ali na beirada. Isso me deixou ainda mais confuso, porque se fosse criança de verdade, eu ia ver quando olhasse pela janela. Uma noite resolvi investigar direito. Peguei uma lanterna e fui até o poço na hora que começaram as risadas. Chegando lá, o barulho parou na mesma hora, como se quem tivesse fazendo tivesse percebido que eu cheguei. Iluminei ao redor do poço, mas não tinha nada, nem marca de pé, nem brinquedo, nada. Resolvi iluminar dentro do poço para ver se tinha alguma coisa estranha lá embaixo. A água estava normal, escura porque era fundo, mas dava para ver o reflexo da lanterna na superfície. Foi quando tive uma ideia maluca. Amarrar a lanterna numa corda e descer ela até perto da água para ver melhor o fundo.
Peguei uma corda que tinha na garagem e amarrei bem firme na lanterna. Desceu fácil. O poço não era tão fundo assim. Uns 8 metros, talvez. Quando a luz chegou perto da água, consegui ver o fundo de pedra, normal, como qualquer poço. Deixei a lanterna lá embaixo uns minutos, iluminando, para ver se aparecia alguma coisa. Quando puxei a corda de volta, notei que tinha alguma coisa diferente. A lanterna ainda estava acesa, mas a lente dela estava embaçada, como se alguém tivesse respirado em cima. E aí que eu vi. Tinha uma marca pequena na lente, como se fosse uma mãozinha de criança que tivesse segurado a lanterna. Fiquei olhando aquela marca, tentando entender como isso era possível. A lanterna tinha ficado lá embaixo só alguns minutos, e não tinha como ter criança nenhuma no poço. Mas a marca estava lá, bem nítida, pequena demais para ser de adulto. E a lente estava fria, gelada mesmo, como se tivesse ficado muito tempo, num lugar sem sol. A partir daquele dia, começamos a ter problema com a água do poço. Sempre que íamos buscar, a água saía meio turva, com um gosto estranho, meio doce demais. Antes era cristalina. Agora parecia que tinha alguma coisa misturada nela. Minha mulher disse que dava náusea só de sentir o cheiro. Chamei um cara que entendia de poço para dar uma olhada. Ele desceu um balde e puxou água para analisar. Quando viu a cor e sentiu o cheiro, fez uma cara estranha. Disse que nunca tinha visto água de poço com aquele aspecto, que parecia que tinha alguma coisa em decomposição lá embaixo. Sugeriu que a gente descesse um equipamento para limpar o fundo, tirar qualquer coisa que pudesse estar contaminando a água. Mas quando tentamos fazer isso, o equipamento sempre voltava quebrado, como se tivesse sido puxado por alguma coisa lá embaixo. E a água foi ficando cada vez pior. As risadas também mudaram. Antes eram alegres, como de criança brincando. Agora eram mais tristes, como se fosse alguém chorando disfarçado de riso. E começaram a acontecer durante o dia também, principalmente quando o sol estava mais forte e a gente ficava com sede, pensando em usar a água do poço. Um dia minha mulher tentou usar a água mesmo assim, só para lavar roupa. Quando jogou a água na bacia, ela saiu vermelha, como se tivesse sangue misturado. Mas não era sangue não, era uma cor vermelha diferente, mais doce, como se fosse algum tipo de xarope. Depois disso, tampamos o poço com uma lona e paramos de usar ele. As risadas continuaram por mais algumas semanas, mas foram ficando mais fracas, até que pararam completamente. Hoje em dia, o quintal fica silencioso à noite, como devia ser. Nunca descobrimos o que era aquilo. Alguns vizinhos disseram que anos atrás tinha morado uma família na casa e que eles tinham perdido uma criança pequena. Diziam que ela tinha caído no poço e não conseguiram tirar a tempo. Pode ser verdade, pode ser história, mas eu prefiro não mexer mais naquele poço. A lente da lanterna eu guardei com aquela marquinha ainda visível. De vez em quando pego para olhar, só para lembrar que nem tudo tem explicação nessa vida. E que às vezes é melhor respeitar os avisos dos mais velhos. Tem lugares que carregam história e nem sempre é história boa. Descobri isso quando fui parar num bar bem antigo aqui da região. Era um barzinho simples, daqueles de vila pequena, com mesas de madeira velha e cerveja gelada. O tipo de lugar onde todo mundo se conhece e os forasteiros chamam atenção. Eu estava passando pela cidade a trabalho e resolvi parar lá para tomar uma antes de seguir viagem. Quando entrei, reparei que tinha um banco no canto esquerdo do bar que estava sempre vazio, mesmo o lugar estando cheio. Era um banco diferente dos outros, mais velho, com a madeira mais escura, como se tivesse idade. Achei estranho porque era um dos melhores lugares do bar, com vista para a televisão e longe da cozinha. Perguntei para o dono se podia sentar ali e ele fez uma cara meio sem graça. Disse que era melhor eu sentar em outro lugar, que aquele banco tinha problema. Quando insisti para saber que tipo de problema, ele disse que era superstição local, que o pessoal não gostava de sentar lá. Fiquei curioso com a história, então pedi mais detalhes.
O dono, meio relutante, contou que anos atrás, um homem da região costumava sentar sempre naquele banco. Bebia lá toda noite, sempre no mesmo lugar, até que um dia foi encontrado morto em casa. Desde então, o pessoal dizia que ele ainda sentava lá. Então, ninguém mais usava o banco. Achei que era bobagem, coisa de gente supersticiosa mesmo. Mas respeitei e sentei em outro lugar. Fiquei lá umas 2 horas, conversando com o pessoal, ouvindo as histórias locais. Era um ambiente gostoso, pessoal simples e acolhedor. Quando fui embora, já tinha esquecido da história do banco. Umas 2 semanas depois, voltei à cidade a trabalho de novo. Parei no mesmo bar porque tinha gostado do atendimento. Dessa vez tinha menos gente e o banco do canto continuava vazio. Resolvi provocar um pouco o dono, perguntando se a assombração ainda frequentava o estabelecimento. Ele deu uma risada meio sem graça e disse que sim, que de vez em quando o pessoal comentava coisas estranhas sobre aquele canto. Que às vezes parecia que tinha alguém sentado ali, principalmente quando estava escuro. Alguns clientes diziam que sentiam como se estivessem sendo observados quando passavam perto. Foi aí que chegou um cara que eu nunca tinha visto antes. Claramente não era da região, pela roupa e pelo jeito de falar. Ele olhou ao redor e foi direto sentar no banco maldito, ignorando completamente todos os outros lugares vazios. O dono tentou dissuadir ele, mas o homem insistiu que estava confortável. Ali dentro o pessoal do bar ficou meio tenso, mas ninguém quis insistir muito. Um forasteiro pediu uma cerveja e ficou lá, tranquilo, assistindo televisão. Por 1 hora tudo normal, ele bebia, conversava com quem chegava perto, parecia um cara comum. Eu até pensei que toda aquela história era exagero mesmo. Foi quando deu umas 9 da noite que a coisa começou a ficar estranha. O homem parou de falar de repente e ficou olhando para o nada, como se estivesse vendo alguma coisa que a gente não via. Depois começou a mexer a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse tentando afastar alguma coisa. Perguntamos se ele estava bem e ele disse que sim, mas parecia incomodado. Ficava coçando a orelha e balançando a cabeça, como se tivesse água dentro. Depois de mais uns minutos, ele começou a ficar visivelmente nervoso, olhando para o lado como se alguém tivesse sentado do lado dele. De repente, ele levantou do banco e gritou: "Para de soprar no meu ouvido!" Todo mundo olhou para ele, assustado. Não tinha ninguém perto dele, nenhuma brisa, nada que pudesse estar soprando. Ele estava suando frio e com os olhos arregalados, claramente apavorado com alguma coisa. Aí que veio a parte mais assustadora. Ele começou a chorar e falou: "Para de falar da minha mãe, você não conhecia ela." Estava gritando para lugar nenhum, como se estivesse discutindo com alguém invisível. O pessoal do bar ficou todo sem reação, porque era óbvio que ele estava conversando com alguma coisa que só ele via. O homem tentou sair do banco, mas parecia que não conseguia levantar direito. Ficava se debatendo, como se alguém tivesse segurando ele. E gritava que alguém estava sussurrando coisas horríveis no ouvido dele, coisas sobre a família dele, sobre o passado dele. Quando finalmente conseguiu se levantar, saiu correndo como se estivesse fugindo de alguma coisa. Mas na pressa, ele arranhou as mãos na madeira do banco, tentando se apoiar. Quando olhamos depois, tinham ficado marcas das unhas dele na madeira, bem fundas, como se ele tivesse arranhado com desespero. O dono do bar ficou balançando a cabeça como se já tivesse visto aquilo antes. Disse que sempre acontecia a mesma coisa quando alguém de fora insistia em sentar naquele banco. A pessoa começava a ouvir vozes, depois saía correndo e nunca mais voltava. Fiquei mexido com o que tinha presenciado. Era impossível que aquilo fosse encenação. O cara estava genuinamente apavorado. E as marcas das unhas na madeira eram reais, fundas, como se ele tivesse usado uma força sobre-humana para se soltar de alguma coisa. Desde aquele dia, sempre que passo por ali, dou uma olhada no banco do canto. Continua vazio, com aquelas marcas de unha ainda visíveis na madeira.
E sempre que vejo alguém novo chegando no bar, fico de olho para ver se vão tentar sentar lá. Porque tem certas coisas que o pessoal local sabe por experiência, e quando eles falam para não mexer com alguma coisa, é melhor escutar. Algumas tradições existem por um motivo, mesmo que a gente não entenda qual é. Eu sempre fui de caçar. Desde pequeno, meu pai me levava para os matos da região. Conhecia bem as trilhas, sabia onde tinha caça, onde era seguro montar acampamento. Nunca tive medo da mata, sempre me sentia em casa lá dentro, até aquele dia, que mudou tudo. Era um grupo de 5 pessoas, todo mundo experiente, equipamento bom, planejamento certinho. Íamos ficar o fim de semana todo numa região que conhecíamos bem, onde sempre aparecia bastante caça. O tempo estava bom. Lua nova, condições perfeitas para uma boa caçada. Montamos acampamento numa clareira que já tínhamos usado outras vezes, perto de um riacho com água limpa. Primeiro dia correu normal. Cada um foi para uma direção pela manhã, voltamos para o almoço, trocamos experiência. À tarde, saímos em duplas para cobrir mais terreno. Foi no segundo dia que a coisa ficou estranha. Eu estava seguindo um rastro de veado que parecia fresco, e sem perceber me afastei demais do meu parceiro. Quando dei por mim, estava sozinho numa parte da mata que não conhecia bem, meio fechada, com árvores altas que bloqueavam o sol. Foi aí que senti pela primeira vez aquele cheiro estranho. Era como terra virada misturada com suor frio. Um cheiro forte que grudava no nariz. Pensei que podia ser algum animal morto por perto. Ou talvez um tapir que tinha passado por ali. Mas o cheiro era diferente de qualquer coisa que eu já tinha sentido. Resolvi voltar para a trilha principal, mas daí comecei a ouvir barulhos estranhos atrás de mim. Como se alguma coisa grande tivesse se mexendo na mata, quebrando galhos, pisando forte nas folhas secas. Parei para escutar melhor, e o barulho parou também. Continuei andando e o barulho voltou. Era óbvio que alguma coisa estava me seguindo. Pensei que podia ser onça, mas nunca vi onça fazer tanto barulho assim. Elas são silenciosas, não ficam quebrando galho e pisando forte. Fosse o que fosse, era grande e não estava se importando em ser notado. Acelerei o passo, tentando achar a trilha que me levaria de volta para os outros. Mas o barulho atrás de mim também acelerou, como se a coisa tivesse percebido que eu estava tentando fugir. E aí aconteceu algo que me gelou o sangue. Ouvi passos correndo bem rápido, passando do meu lado esquerdo. O problema é que não vi nada. Ouvi claramente algo grande correndo entre as árvores, quebrando galho, fazendo barulho, mas quando olhei na direção do som, não tinha nada lá. Era como se fosse algo invisível, ou que se movia rápido demais para eu conseguir ver. Comecei a correr também, porque aquilo não era normal. Bicho nenhum corre daquele jeito, fazendo barulho, mas sem aparecer. E o cheiro de terra virada e suor frio ficou mais forte, como se a coisa tivesse chegado mais perto de mim. Era um cheiro que dava náusea, que grudava na garganta. Corri até achar uma trilha conhecida, e só parei quando vi a fumaça do nosso acampamento. Cheguei ofegante, suando, com o coração disparado. Os outros perguntaram o que tinha acontecido, porque eu estava com cara de quem tinha visto o diabo. Contei sobre os barulhos e o cheiro estranho. Eles acharam que eu tinha encontrado algum bicho territorial, talvez um javali ou algo assim, e que tinha me assustado à toa. Disseram que eu tinha ficado nervoso porque me afastei demais do grupo. Coisa que pode acontecer com qualquer um. Eu mesmo comecei a achar que tinha exagerado na reação. Mas aí que veio a parte mais estranha da história. Quando fomos conferir o horário para combinar o que fazer no resto do dia, descobrimos que eu tinha sumido por quase 3 horas. 3 horas. Eu achava que tinha ficado sozinho na mata por 5 minutos, no máximo 10. Os outros disseram que tinham me procurado por mais de 2 horas, gritando meu nome, seguindo meus rastros. Que em determinado momento meus rastros simplesmente sumiram, como se eu tivesse parado de pisar no chão, e que só me acharam
quando eu apareci correndo de volta para o acampamento. Isso me deixou muito confuso, porque eu lembrava claramente de tudo o que tinha acontecido. O rastro do veado, me perder, os barulhos estranhos, a corrida de volta. Não lembrava de ter ficado parado em lugar nenhum por 3 horas. Era como se parte do tempo tivesse simplesmente sumido da minha memória. Decidimos voltar para casa no mesmo dia, porque eu fiquei muito abalado com a situação. Durante a viagem de volta, tentei reconstruir mentalmente o que tinha acontecido, mas tinha um buraco na memória que eu não conseguia preencher. E aquele cheiro de terra virada ficou grudado na minha roupa o dia inteiro. Desde aquele dia, uma coisa estranha acontece toda noite. Quando tá tudo silencioso e eu tô quase pegando no sono, ouço um grunhido baixo vindo do mato perto de casa. É sempre o mesmo som, como se fosse um animal grande respirando pesado, mas com uma coisa humana misturada. O grunhido sempre para quando alguém mais está acordado em casa. Só acontece quando eu tô sozinho, quando minha mulher dorme ou sai. É como se a coisa soubesse quando eu tô vulnerável, quando não tem ninguém para me ajudar. E o cheiro de terra virada, às vezes, vem junto com o som. Nunca mais fui caçar sozinho. Sempre saio em grupo agora, e sempre fico perto dos outros. Porque tem alguma coisa naquela mata que caça gente solitária, algo que não é bicho comum. E eu tenho a impressão de que ainda estou sendo seguido. Mesmo aqui em casa, toda noite fico esperando ouvir aquele grunhido, sabendo que quando eu ficar sozinho de novo, a coisa vai tentar terminar o que começou naquele dia. Por isso sempre deixo alguma luz acesa e evito ficar sozinho depois de escurecer. Algumas coisas é melhor não enfrentar desacompanhado. A estrada que leva para os sítios da região é meio perigosa, cheia de curva fechada e subida íngreme. Tem uma curva específica, lá em cima na serra, onde sempre dá acidente. O pessoal da região já perdeu a conta de quantos carros já saíram da pista naquele ponto. Sempre acharam que era por causa da estrada mesmo, mal conservada, perigosa. Eu conheci o seu Manel numa parada de caminhão aqui perto. Ele era caminhoneiro há mais de 20 anos, conhecia todas as estradas da região como a palma da mão. Homem sério, daqueles que não inventa história, sempre muito racional. Quando ele me contou o que tinha visto, fiquei mexido porque sabia que ele não era de mentir. Ele estava voltando de uma entrega nos sítios, já passava da meia-noite, caminhão carregado de ração. Conhecia bem aquela estrada, já tinha feito o trajeto centenas de vezes. Quando se aproximou da curva perigosa, diminuiu a velocidade como sempre fazia, porque sabia que era um ponto crítico. Foi aí que ele viu a moça dançando no meio da estrada. Uma mulher jovem, de vestido claro, que girava e dançava bem no centro da pista, exatamente na curva mais fechada. Ela estava sorrindo, como se estivesse ouvindo uma música muito boa, movimentando os braços com graciosidade. O primeiro instinto do seu Manel foi frear e buzinar, achando que a moça estava em perigo, que podia ser atropelada por outro veículo. Mas quando acendeu o farol alto para iluminar melhor, percebeu uma coisa que o deixou gelado. Ela não estava pisando no chão. Os pés dela ficavam sempre uns palmos acima do asfalto. Mesmo assim, ele pisou no freio com força, porque não podia atropelar alguém, mesmo que fosse alguma coisa que não fazia sentido. O caminhão derrapou na pista molhada do Sereno, começou a rodar e ele perdeu o controle. Quando olhou de novo, a moça tinha sumido completamente, como se nunca tivesse estado ali. O caminhão capotou na beira da estrada, mas por sorte ficou preso num barranco sem cair serra abaixo. O seu Manel ficou preso na cabine por algumas horas, machucado, mas vivo, até que outro motorista passou por ali de manhã e chamou o socorro. Os bombeiros disseram que ele teve muita sorte de não ter despencado. Durante o tempo que ficou preso no caminhão, esperando ajuda,
ele ouviu uma coisa que o marcou para sempre. Som de música vindo da mata, como se tivesse uma festa acontecendo, no meio do mato. Música de sanfona, pandeiro, aquele som de festa junina. Mas era outubro, fora de época para qualquer festividade. A música vinha de vários lugares ao mesmo tempo, como se tivesse várias festas pequenas espalhadas pela serra. E de vez em quando dava para ouvir riso de mulher alegre, como se alguém tivesse se divertindo muito. Era o mesmo riso da moça que ele tinha visto dançando na estrada. Quando os bombeiros conseguiram tirar ele do caminhão, o seu Manel perguntou se tinham ouvido a música, mas ninguém sabia do que ele estava falando. Disseram que não tinha festa nenhuma na região, que não fazia sentido ter música no meio da mata. Acharam que ele estava confuso por causa do acidente. Mas, a partir daquele dia, toda vez que o seu Manel passou por aquela curva, sempre ouvia a música de festa vindo do mato. Sempre à noite, sempre o mesmo tipo de som, sanfona, pandeiro, risadas, como se tivesse uma festa eterna acontecendo na serra, invisível para os outros, mas real para ele. Ele mudou a rota de trabalho para não passar mais por ali, mas às vezes não tinha jeito, tinha que usar aquela estrada. E sempre que passava, a música estava lá, vinda das profundezas da mata. Disse que era uma música alegre, mas que dava medo, porque não deveria existir. O mais estranho é que outros motoristas começaram a relatar coisas parecidas. Sempre na mesma curva, sempre de noite. Alguns viram a moça dançando, outros só ouviram a música. Alguns relataram luzes piscando entre as árvores, como se fosse uma festa iluminada. E os acidentes continuaram acontecendo naquele ponto. Sempre motoristas que frearam bruscamente sem motivo aparente, que saíram da pista tentando desviar de alguma coisa que ninguém mais via. A prefeitura até cogitou colocar radares e placas de advertência, mas não adiantou muita coisa. O seu Manel me disse que depois de muito tempo dirigindo naquela estrada, ele desenvolveu uma teoria. Achava que em algum momento do passado tinha acontecido uma festa naquele lugar, talvez uma festa que terminou mal, com tragédia, e que de alguma forma aquela celebração ficou presa ali, repetindo eternamente. Ele parou de dirigir há uns 2 anos, disse que não aguentava mais passar por aquela curva, sabendo que ia ouvir a música. A última vez que passou por lá, além da música, ouviu vozes chamando o nome dele, pedindo para ele parar o caminhão e ir dançar também. Desde que conversei com o seu Manel, evito passar por aquela curva de noite. E quando preciso usar a estrada durante o dia, sempre acelero naquele trecho, sem olhar muito para os lados. Porque se tem mesmo alguma festa eterna acontecendo na serra, eu não quero ser convidado para participar. Tem certas coisas que é melhor deixar em paz, principalmente quando envolve lugares onde muita gente já morreu. Alguns convites é melhor recusar, mesmo que pareçam alegres e inocentes, porque nem toda festa que a gente é convidado vale a pena participar. Era uma quinta-feira normal, daquelas que você só quer chegar em casa e descansar. Eu estava voltando do serviço, meio cansado, e resolvi parar naquele bar que tem na estrada de terra, sabe? Sempre parava lá para tomar uma gelada antes de ir para casa. O lugar era simples, mas acolhedor, e o dono sempre estava lá conversando com o pessoal. Quando cheguei, já estava escurecendo. O bar estava meio vazio, normal para aquele horário. Mas tinha um homem sentado lá no fundo, num canto meio escuro, perto da mesa de sinuca velha. O cara estava rindo baixinho, sabe? Aquela risada meio contida, como se estivesse lembrando de alguma piada boa. Achei meio estranho, porque ele estava completamente sozinho. Não tinha ninguém com ele, nem televisão ligada para justificar a risada. Pedi uma cerveja para o seu João, o dono, e fiquei lá no balcão batendo papo sobre o dia. Mas a risada do homem continuava sempre baixinha, sempre igual. E aí que começou a me incomodar de verdade.
porque era muito constante, entende? Tipo assim, não parava nunca. Era como se o cara tivesse travado naquilo. Tentei não olhar muito, para não parecer intrometido, mas de vez em quando dava uma espiada. O homem estava de costas para mim, usando uma camisa xadrez meio desbotada e ficava balançando um pouco para frente e para trás enquanto ria. A postura dele era estranha também, meio curvada, como se estivesse carregando um peso nas costas. E aquela risada não parava nem para ele respirar direito. Era uma coisa contínua que estava começando a me dar nos nervos. Daí o seu João saiu para atender uma mesa lá fora, onde tinha uns caminhoneiros parados. E eu fiquei sozinho no balcão. A risada continuava, e eu comecei a reparar que tinha algo muito errado com ela. Não era uma risada normal, sabe? Parecia que vinha de lugares diferentes ao mesmo tempo, como se fosse um eco. Mas não era eco, não. Era como se várias pessoas estivessem rindo junto, mas era só ele ali no canto. Isso me deixou com uma sensação ruim no estômago. Terminei a cerveja num gole só e resolvi ir embora. Fui até o caixa para pagar, que ficava mais perto da mesa, do homem. Foi aí que ele parou de rir de repente, como se alguém tivesse desligado um interruptor. O silêncio ficou pesado, daqueles que você sente no peito. Aí ele se virou para mim devagar. Eu só via o perfil dele porque a luz estava meio fraca, mas deu para perceber que tinha algo muito errado com o rosto do cara. Ele me olhou direto nos olhos e falou: "Você vai voltar por onde veio?" A voz dele era a coisa mais perturbadora que eu já ouvi na vida. Era como se 3 pessoas diferentes tivessem falado ao mesmo tempo, cada uma num tom diferente. Uma voz grave, uma média e uma aguda, tudo misturado formando uma coisa só. Eu gelei na hora, cara. Não consegui nem responder direito. Só balancei a cabeça e saí de lá o mais rápido que pude, sem correr. As pernas estavam bambas e eu sentia aqueles olhos me seguindo até a porta. Entrei no carro e acelerei, mas algo me fez olhar pelo retrovisor. E aí que vem a parte que me deixa sem dormir até hoje. Quando olhei para trás, o bar estava completamente vazio e escuro. As luzes estavam apagadas e tinha um cadeado velho na porta, como se o lugar tivesse fechado há anos. Eu parei o carro na beirada da estrada, tentando entender o que estava acontecendo. Como assim? Eu tinha acabado de sair de lá, tinha conversado com o seu João, tomado cerveja, voltei a pé até a porta do bar, bati, mas ninguém respondeu. Olhei pelas janelas empoeiradas e não tinha ninguém dentro. O lugar parecia abandonado há muito tempo, com aquele cheiro de mofo e madeira velha que dá quando um lugar fica fechado por anos. Mas isso não fazia sentido nenhum, porque 5 minutos antes eu estava lá dentro. Fiquei ali parado tentando entender, mas minha cabeça não processava direito. Onde tinha ido o seu João e aquele homem da risada estranha? Como o bar podia estar trancado e abandonado se eu tinha acabado de sair de lá? Tentei forçar a memória, lembrar de cada detalhe. Mas quanto mais eu pensava, mais confuso ficava. No final não tive escolha. Voltei para o carro e fui para casa. Mas passei a noite toda acordado pensando nisso. No dia seguinte, passei pelo local de novo, só para conferir se eu não tinha pirado. O bar estava funcionando normal, movimento de sempre. O seu João lá atrás, do balcão, como se nada tivesse acontecido. Perguntei para ele sobre a noite anterior, mas ele disse que tinha fechado cedo porque não apareceu ninguém. Quando descrevi o homem da risada, ele fez uma cara confusa e disse que não conhecia ninguém assim. Insisti, mas ele parecia sinceramente perdido. Desde aquele dia, mudei minha rota para casa. Não passo mais por aquele bar depois das 6 da tarde. E sempre que lembro daquela voz, daquelas 3 vozes falando junto, eu fico com um arrepio que sobe da nuca. Até hoje não sei explicar o que aconteceu. Só sei que foi real e que algumas coisas é melhor deixar quieto mesmo. Vocês já ouviram uma porta bater onde não devia ter porta nenhuma? Porque eu ouvi. E até hoje fico pensando no que diabos era aquilo. Moro numa casa simples, dessas antigas,
com um quintal grande atrás. Nos fundos tem uma soca de bananeira, que meu avô plantou há anos, bem fechada, cheia de pés altos, que fazem uma sombra gostosa durante o dia. Sempre gostei daquele cantinho. Era silencioso e fresco. Pelo menos era. A coisa começou numa tarde de vento forte, daqueles ventos de mudança de tempo, que fazem barulho nas folhas. Eu estava em casa descansando quando comecei a ouvir um som estranho vindo dos fundos. Parecia a porta batendo, sabe? Aquele som seco de madeira velha batendo no batente. Pensei que fosse a porta da lavanderia que eu tinha esquecido aberta. Fui lá conferir, mas a porta estava fechadinha. O barulho continuava vindo da direção da soca de bananeira. Fui até lá ver o que era e, cara, não tinha nada. Só as bananeiras balançando no vento, mas o som de porta batendo continuava, bem nítido. Era como se tivesse uma porta ali no meio das plantas, abrindo e fechando sozinha. Achei que fosse coisa da minha cabeça. Sabe como é? Às vezes a gente escuta coisa onde não tem. Voltei para casa e tentei ignorar, mas o barulho não parava. Toda vez que ventava, lá vinha aquele som de porta velha batendo. Era sempre o mesmo ritmo. 3 batidas secas, uma pausa e repetia. Isso foi se repetindo por alguns dias. Sempre que o vento soprava forte, a porta fantasma começava a bater. E aí eu comecei a reparar uma coisa estranha. Quando chovia, ficavam marcas na lama entre as bananeiras. Pegadas fundas, como se alguém muito pesado tivesse andado por ali. Mas não eram pegadas normais, eram grandes demais e muito profundas, como se a pessoa pesasse muito mais do que o normal. A princípio pensei que fosse algum vizinho passando por ali, mas as pegadas apareciam mesmo quando choveu à noite. E ninguém tinha motivo para andar no meu quintal de madrugada. Além disso, as marcas eram estranhas, meio distorcidas, como se quem tivesse feito elas não pisasse direito no chão. Uma manhã, fui até lá conferir melhor essas pegadas. Elas formavam um caminho que ia da entrada da soca até o meio dela, onde terminavam de repente. Não tinha marca de volta, como se a pessoa tivesse simplesmente sumido no meio das bananeiras. E no lugar onde as pegadas paravam, a terra estava mais fofa, como se alguém tivesse cavado ali. Daí uma noite, eu estava deitado tentando dormir quando ouvi aquelas 3 batidas secas na minha porta da frente. O coração disparou na hora, porque eu conhecia bem aquele som. Era igualzinho ao barulho que vinha da soca de bananeira. Fiquei quieto na cama, esperando, e aí vieram mais 3 batidas, bem devagar, bem deliberadas. Levantei devagar e fui até a janela da sala para espiar. Não tinha ninguém na varanda, ninguém no portão. A rua estava vazia e silenciosa, mas as batidas vieram de novo, 3 pancadas secas na porta. Era como se alguém tivesse usando os nós dos dedos, mas batendo com muita força. Fiquei parado ali, sem coragem de abrir a porta. As batidas se repetiram mais algumas vezes, sempre o mesmo padrão. 3 pancadas, pausa, 3 pancadas. Depois de uns 15 minutos, parou. Esperei mais um tempo e fui olhar pela janela de novo. Nada. Nem sinal de que alguém tinha estado ali. Na manhã seguinte, saí cedo para trabalhar e reparei que não tinha marca nenhuma na varanda. Nem pegada, nem sinal de que alguém tinha chegado perto da porta. Isso me deixou ainda mais confuso, porque o som tinha sido bem real, bem nítido. Não era coisa da minha imaginação. Os dias foram passando e as 2 coisas continuaram. A porta batendo na soca de bananeira quando ventava, e de vez em quando aquelas 3 batidas na minha porta da frente, sempre de madrugada. Comecei a dormir mal, sempre esperando ouvir aquele som. E as pegadas na lama continuavam aparecendo depois das chuvas. Tentei conversar com os vizinhos, ver se alguém mais tinha reparado alguma coisa estranha, mas ninguém sabia de nada. Alguns disseram que às vezes ouviam barulho de madeira na minha direção, mas achavam que eu estava fazendo algum concerto em casa. Ninguém levou muito a sério quando contei sobre as pegadas e a porta batendo.
Uma noite resolvi ficar acordado, sentado na cozinha com vista para os fundos, para ver se conseguia entender o que estava acontecendo. Fiquei lá das 10 da noite até umas 3 da manhã, mas não aconteceu nada. Quando finalmente resolvi ir dormir, no momento que deitei na cama, começaram as 3 batidas na porta da frente. Dessa vez eu fui até lá e abri a porta de uma vez. Não tinha ninguém, mas quando olhei para o chão da varanda, tinha 3 folhas de bananeira dispostas ali, uma do lado da outra, como se alguém tivesse colocado elas ali de propósito. Eram folhas frescas, ainda verdes, mas pesadas, como se tivessem molhadas, mesmo não tendo chovido. Desde aquela noite, as batidas pararam, tanto na soca de bananeira quanto na minha porta. As pegadas também sumiram. Foi como se de repente tudo tivesse voltado ao normal, sem explicação nenhuma. Mas eu continuo evitando ir até os fundos quando venta forte e sempre dou uma olhada na varanda antes de dormir. Algumas coisas é melhor deixar em paz mesmo. Meu tio sempre foi meio esquisito depois que voltou daquela caçada, mas demorou um tempo para a gente perceber que tinha algo realmente errado com ele. Ele era caçador desde novo, conhecia os matos da região como a palma da mão, sempre ia caçar. Nos fins de semana, às vezes levava meu primo junto, mas dessa vez resolveu ir sozinho. Disse que tinha visto rastro de um bicho grande perto do bambuzal, do outro lado do rio, e queria dar uma olhada. Saiu sábado de manhã cedo e falou que voltava domingo à tarde. Domingo chegou e ele apareceu em casa na hora certa, mas estava meio diferente. Calado demais, sabe? Meu tio sempre foi de conversar, contar as histórias das caçadas, mostrar o que tinha pego. Dessa vez, ele chegou de mãos vazias e não quis falar muito sobre o que tinha acontecido. Disse só que não tinha achado nada e que tinha dormido mal na mata. Minha tia notou que ele estava meio abatido e ofereceu comida, mas ele disse que não estava com fome. Foi tomar banho e depois ficou sentado na varanda, olhando para o nada. Quando tentávamos puxar conversa, ele respondia com monossílabos, coisa que não era normal nele. Achamos que podia ser cansaço ou frustração por não ter conseguido caçar nada. Foi só na segunda-feira que a gente percebeu a primeira coisa realmente estranha. Ele estava tomando café da manhã com a gente quando minha tia perguntou se ele queria mais pão. Quando ele respondeu, "Quero sim", a voz saiu completamente diferente, mais aguda, como se tivesse saído por um cano. Ficamos todos olhando para ele, e ele mesmo pareceu se assustar com o som que tinha saído da boca dele. Perguntamos se ele estava com dor de garganta, se tinha pego friagem na mata, mas ele disse que estava bem. Tentou falar de novo, mas a voz continuava estranha, aguda e meio oca, como se ecoasse por dentro dele. Era perturbador, porque não parecia com a voz dele de jeito nenhum. Parecia que tinha outra pessoa falando por ele. Com o passar dos dias, a voz foi ficando cada vez mais esquisita. Às vezes saía normal, outras vezes saía aquele tom agudo estranho. E ele começou a falar coisas que não faziam muito sentido. Dizia que na mata tinha visto coisas que usavam pele de gente para se esconder entre as árvores. Quando a gente perguntava o que ele queria dizer com isso, ele ficava calado ou mudava de assunto. Uma noite ele acordou gritando no meio da madrugada. Fomos correndo ver o que tinha acontecido e ele estava sentado na cama, suando frio, olhando para a janela. Disse que tinha sonhado que algo tinha entrado no quarto, algo que caminhava em 2 pernas, mas não era gente. Quando tentou descrever melhor, a voz saiu naquele tom agudo de novo, e ele pareceu ficar ainda mais assustado. A partir daí, ele começou a ter medo de ficar sozinho. Sempre pedia para alguém ficar perto dele, principalmente à noite. E a coisa mais estranha, ele parou de comer carne. Meu tio, que vivia caçando, que adorava um churrasco, de repente não conseguia mais nem olhar para a carne. Dizia que dava náusea, que lembrava de coisas ruins.
a situação foi piorando. Ele começou a falar sozinho, sempre naquele tom de voz, agudo, como se estivesse conversando com alguém que a gente não via. Quando perguntávamos com quem ele estava falando, ele olhava ao redor confuso, como se nem tivesse percebido que estava falando. Era como se tivesse duas pessoas diferentes dividindo o corpo dele. Uma tarde, ele me chamou no canto e disse que precisava me contar uma coisa. A voz estava normal naquele momento. Parecia o tio que eu sempre conheci. Ele disse que na mata, perto do bambuzal, tinha encontrado uma coisa que não deveria existir. Algo que andava como gente, mas não era gente. Algo que imitava vozes e formas para enganar os outros. Perguntei se ele tinha visto essa coisa de perto e ele disse que sim. Que ela tinha se aproximado dele durante a noite, quando ele estava dormindo, perto da fogueira. Quando acordou, a coisa estava ali, parada, olhando para ele. Parecia uma pessoa normal, mas os olhos eram diferentes, vazios, e ela não respirava. Ficaram se encarando por muito tempo, até que ela simplesmente sumiu entre os bambus. Depois dessa conversa, a condição dele piorou muito. A voz aguda ficou mais frequente, e ele começou a dizer que ela tinha vindo com ele, que tinha se grudado nele de alguma forma. Falava que podia sentir ela se mexendo por dentro, tentando sair. Era assustador ver meu tio, que sempre foi um homem forte, ficar daquele jeito. Na quarta-feira, 3 dias depois da nossa conversa, ele simplesou. Saiu de casa de manhã cedo, disse que ia dar uma volta e nunca mais voltou. Procuramos por toda parte, a polícia procurou, os vizinhos ajudaram, mas não achamos nem rastro dele. Foi como se tivesse se dissolvido no ar. A única coisa estranha que encontramos foi no bambuzal onde ele tinha ido caçar. Os bambus, no lugar onde ele disse ter dormido, estavam todos crescidos tortos, curvados para fora, como se estivessem fugindo de alguma coisa que estava enterrada ali. A terra no meio estava fofa, como se tivesse sido mexida recentemente. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com meu tio. Às vezes, eu passo perto daquele bambuzal e ainda sinto um arrepio, porque os bambus continuam tortos e de vez em quando parece que dá para ouvir uma voz aguda ecoando entre eles. Mas nunca mais me aproximei para conferir. Sabe aquelas histórias que todo mundo conta, mas ninguém acredita de verdade? Pois é. Eu virei protagonista de uma delas. Na minha cidade, tem uma encruzilhada meio afastada, onde fica uma cruz de pedra antiga, dessas que foram colocadas sei lá quando. O pessoal mais velho sempre falava para não passar por lá depois da meia-noite, que era perigoso, que aparecia coisa ruim. Eu sempre achei que era superstição, sabe? Coisa de gente antiga que gosta de inventar história para assustar os outros. Acontece que eu estava voltando da casa de um amigo numa sexta-feira à noite. Devia ser umas 2 da manhã. Tinha saído mais tarde do que planejava, porque ficamos jogando videogame e perdemos a noção do tempo. O caminho mais curto para minha casa passava exatamente por aquela encruzilhada. E eu pensei, que bobagem, vou dar a volta toda por causa de superstição. A noite estava bem clara, lua cheia, dava para ver tudo perfeitamente. Quando me aproximei da encruzilhada, vi que tinha uma mulher parada bem no meio da estrada, exatamente onde as 2 ruas se cruzavam. Ela estava toda vestida de branco, um vestido longo que parecia meio antigo, e estava com a cabeça baixa, como se estivesse olhando para o chão. Minha primeira reação foi de preocupação. Pensei que podia ser alguém que estava precisando de ajuda. Talvez tivesse se perdido ou passado mal. Diminuí o passo e me aproximei devagar, tentando ver melhor. Ela não se mexia, ficava ali parada como uma estátua, e isso começou a me dar uma sensação estranha no estômago. Quando cheguei mais perto, uns 10 metros de distância, falei: "Oi, tá tudo bem? Precisa de ajuda?" Ela não respondeu, nem se mexeu. Continuava na mesma posição, cabeça baixa, braços soltos ao lado do corpo. O vestido branco dela estava impecável, sem nenhuma marca de sujeira.
o que era estranho porque a estrada era de terra batida. Resolvi me aproximar mais ainda. Tinha algo de muito errado com a situação toda, mas ao mesmo tempo eu não conseguia simplesmente ir embora e deixar alguém ali. Quando cheguei a uns 5 metros dela, consegui ver melhor os detalhes. O vestido realmente parecia antigo, com renda nas bordas, daqueles que as pessoas usavam há muito tempo. E ela estava descalça, mas os pés estavam limpos demais para alguém que estava andando na terra. Foi aí que comecei a ficar realmente nervoso. Chamei ela de novo, um pouco mais alto. Moça, você tá bem? Dessa vez ela reagiu. Começou a levantar a cabeça bem devagar, como se fosse difícil para ela fazer aquele movimento. Eu fiquei parado ali, esperando ver o rosto dela, mas com uma sensação horrível de que não ia gostar do que ia ver. Quando ela terminou de levantar a cabeça e olhou diretamente para mim, eu quase caí para trás de susto. O rosto dela era exatamente igual ao meu. Cada detalhe, cada traço, era como se eu estivesse olhando num espelho. Mas tinha uma diferença terrível. Os olhos dela estavam completamente vazios, sem brilho, como se fossem de vidro. Fiquei paralisado. Ali, olhando para aquilo que parecia comigo, mas não era eu. Ela continuou me encarando com aqueles olhos mortos, e eu podia sentir meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Tentei me mexer, tentei sair dali, mas meu corpo não obedecia. Era como se eu tivesse sido hipnotizado por aquela visão impossível. Ela começou a sorrir, usando meu próprio sorriso, mas de um jeito que fazia aquilo parecer completamente errado. E aí começou a andar na minha direção, com passos lentos e medidos, sem fazer barulho nenhum. Os pés descalços dela não faziam nem som na terra. Era como se ela estivesse flutuando ligeiramente acima do chão. O terror me atingiu de uma vez, quando percebi que ela não era só parecida comigo. Ela era idêntica. Até a roupa que eu estava usando, ela estava usando por baixo daquele vestido branco. Podia ver a gola da minha camisa aparecendo no pescoço dela. Era como se ela tivesse copiado tudo de mim, mas de um jeito completamente errado. Quando ela chegou bem perto, a uns 2 metros, consegui sentir que não saía calor nenhum do corpo dela. O ar ao redor dela estava gelado, como se ela sugasse todo o calor do ambiente. E aí ela abriu a boca para falar, e o que saiu foi minha própria voz. Por que você veio aqui? Mas saiu de um jeito distorcido, como se estivesse sendo reproduzido por um aparelho quebrado. Foi aí que meu corpo finalmente reagiu. O choque foi tão grande que eu simplesmente desmaiei ali mesmo, no meio da estrada. Não sei quanto tempo fiquei desacordado, mas quando acordei, o sol estava nascendo e eu estava deitado na grama da beira da estrada. Não tinha mais ninguém ali, só eu e aquela cruz de pedra velha. Levantei meio zonzo e olhei ao redor. Não tinha sinal nenhum de que alguém tinha estado ali comigo. Nenhuma pegada na terra, nada. Mas eu sabia que não tinha sido sonho, porque minha roupa estava suja de terra e eu estava com um gosto estranho na boca, como se tivesse lambendo metal enferrujado. Voltei para casa meio cambaleando, ainda confuso com tudo que tinha acontecido. Quando cheguei, tomei um banho e tentei esquecer, mas não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Ver meu próprio rosto naquela mulher, mas sem vida, sem alma, foi a coisa mais perturbadora que já vivi. Desde aquela noite, uma coisa estranha acontece. A lua cheia nunca mais ilumina meu quintal. Pode estar clarinha no céu, iluminando toda a rua, toda a vizinhança, mas quando a luz chega no meu quintal, parece que encontra uma barreira invisível. Fica sempre uma sombra escura bem em cima da minha casa, como se alguma coisa estivesse bloqueando a luz. Nunca mais passei por aquela encruzilhada à noite, e quando alguém me pergunta sobre histórias sobrenaturais, eu só balanço a cabeça e mudo de assunto. Algumas coisas é melhor deixar guardado mesmo. Uma coisa que me marcou muito foi o que aconteceu com 2 pescadores aqui da região.
E até hoje, quando passo perto daquele rio, eu fico com um frio na barriga. Os dois eram amigos de infância. Sempre pescavam juntos nos fins de semana. Conheciam todos os pontos bons da região, sabiam onde tinha mais peixe, onde era mais seguro. Dessa vez, eles resolveram tentar um lugar novo, um braço do rio meio escondido, que alguém tinha comentado, que estava cheio de tucunaré. Lugar meio afastado que você só chega caminhando bastante pela mata. Saíram sábado de manhã cedo. Levaram equipamento para pescar o dia todo e voltar antes de escurecer. Era verão, rio estava baixo, tempo bom para pescar. Nada indicava que ia dar problema. Era só mais uma pescaria normal, como tantas outras que eles já tinham feito. O que aconteceu lá, ninguém sabe direito, porque só um deles voltou. E o jeito que ele voltou foi a coisa mais estranha. Apareceu em casa no domingo de manhã, encharcado, sem equipamento de pesca, falando coisas desconexas. A família pensou que ele tivesse batido a cabeça ou algo assim. Quando conseguiram acalmar ele um pouco, ele contou que o amigo tinha sido puxado pela água, mas a versão dele não fazia sentido nenhum. Disse que eles estavam pescando numa parte bem rasa do rio, água na altura do joelho, quando de repente o amigo gritou e sumiu debaixo d'água. Mas não tinha redemoinho, não tinha peixe grande, nada que pudesse puxar uma pessoa. O cara insistia que tinha tentado ajudar, que tinha mergulhado atrás do amigo, mas não achou nada. Disse que era como se a água tivesse engolido ele, que por mais que procurasse, não achava nem rastro. E a parte mais estranha, ele dizia que a água ficou escura de repente, como se tivesse virado tinta preta, mesmo sendo dia claro. A família dele acionou o corpo de bombeiros, que foi até o local com equipamento de mergulho e tudo. Vasculharam o rio inteiro naquela região, mas não acharam nada. Nem o corpo, nem os equipamentos de pesca, nada. Era como se o homem tivesse simplesmente desaparecido no ar. Nos primeiros dias depois do acidente, o pescador que sobreviveu ficou meio abalado, coisa normal depois de uma experiência traumática dessas. Mas daí, ele começou a agir de um jeito muito estranho. Sempre que passava perto de qualquer lugar com água, parava e ficava conversando com ela. Baixinho, como se estivesse sussurrando segredos. A família achou que fosse trauma. Levou ele no médico, mas fisicamente ele estava bem. Psicologicamente, também parecia normal. Falava coerentemente sobre outros assuntos, trabalhava normal. O problema era só com a água. Ele dizia que podia ouvir o amigo falando de dentro dela, pedindo para ele vir junto. Com o tempo, as conversas com a água foram ficando mais frequentes e mais longas. Ele falava que o amigo estava bem, que tinha feito acordo com o fundo e agora morava lá embaixo. Dizia que era um lugar bom, silencioso, onde não precisava se preocupar com nada e que estava chamando ele para ir junto. A família começou a ficar preocupada de verdade quando ele parou de comer direito e passava horas sentado na beira do açude que tinha perto de casa, conversando com a água. Os vizinhos comentavam que de madrugada dava para ouvir ele falando sozinho lá fora, sempre no mesmo tom baixo, como se estivesse confessando alguma coisa. Uma noite, a mulher dele acordou e percebeu que ele não estava na cama. Foi procurar e achou ele parado na beira do açude, com água até a cintura, falando normalmente, como se tivesse alguém ali com ele. Quando ela gritou o nome dele, ele se virou surpreso, como se tivesse esquecido onde estava. Ela conseguiu convencer ele a sair da água, mas ele ficou meio confuso o resto da madrugada. Dizia que tinha que voltar, que o amigo estava esperando ele, que tinham combinado de ir pescar juntos no lugar onde os peixes não morrem nunca. Não fazia sentido nenhum, mas ele falava com uma convicção que dava medo. A situação foi se complicando cada vez mais. Ele começou a sair de casa de madrugada e ir até o rio onde o amigo tinha desaparecido. Sempre voltava encharcado, mas quando perguntavam onde ele tinha estado, dizia que não lembrava. Era como se ele perdesse a consciência quando chegava, perto da água,
Um mês depois do acidente, ele desapareceu também. A família achou ele em falta na hora do almoço e foi procurar. Acharam as roupas dele na margem do rio, dobradas certinho, como se ele tivesse tirado com cuidado e deixado ali de propósito. Mas não acharam o corpo, mesmo com toda a busca que fizeram. O mais estranho é que no local onde encontraram as roupas, tinha os equipamentos de pesca dos dois homens. As varas, a caixa de iscas, tudo que tinha desaparecido no dia do primeiro acidente. Estava tudo ali, organizado na beirada da água, como se alguém tivesse deixado ali de propósito. E tem uma coisa que até hoje ninguém explica. No lugar onde os dois desapareceram, toda manhã cedo tem um anzol que fica balançando sozinho na superfície da água. Não tem linha, não tem vara, é só o anzol mesmo, balançando como se tivesse peixe fisgado. Mas quando alguém tenta pegar, ele some debaixo d'água. Desde então, ninguém mais pesca naquele braço do rio. O pessoal local evita até passar perto, principalmente de manhã cedo, quando o anzol aparece. Alguns dizem que já ouviram vozes vindo de dentro da água, chamando pelo nome de quem passa. Mas ninguém teve coragem de chegar perto para confirmar.